Uma, duas, três vezes Aryna Sabalenka. Número 1 do mundo com larga vantagem, a tenista de Belarus conquistou seu terceiro título na temporada 2025 e seu terceiro caneco lá no WTA 1000 de Madrid. Ela é o grande destaque do podcast Quadra Principal dessa semana, onde vamos falar também sobre o título de Casper Ruud no Saibro Espanhol, os desempenhos de Bia Haddad Maia e João Fonseca no torneio e, finalmente, um novo WTA 250 para chamar de nosso WTA 250 no Brasil. Finalmente, nossa, grande notícia. Já deixa o like aí no vídeo e se inscreva no nosso canal, galera. Daniel Barbosa, meu amigo, a Sabalenka tem simplesmente mais de 11 mil pontos na conta, mais de 4 mil de vantagem para a segunda colocada no ranking da WTA. São 6 finais na temporada e 3 títulos. E, sinceramente, se ela quisesse tirar umas férias e voltasse só lá no Finals, para mim, ela já ia conseguir, já ia ter os pontos suficientes aí para classificar para o torneio. E esse tricampeonato da Sabalenka, um tri não consecutivo, lá no WTA 1000 de Madrid, mostra essa dominância no circuito. Perdeu apenas um set no torneio, na terceira rodada contra a Elise Mertens, e depois não tomou conhecimento das adversárias. A Sabalenka foi atropelando uma por uma, com um bom tênis que a gente já está acostumado a ver nos últimos anos. Fatura o título numa final contra a Coco Gauff, onde a tenista de Belarus foi muito dominante no primeiro set e foi muito bem nos momentos decisivos do segundo set, incluindo aí o tie-break da segunda parcial, mas um torneio irretocável de quem é a melhor tenista do mundo no momento, né, Daniel? É verdade, meu amigo Lucas, salve, 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 ouvintes espectadores do podcast Quarta Principal. É o momento da Sabalenka, né? A Sabalenka vive esse reinado, né? A gente já teve o momento da Iga, agora temos o momento da Sabalenka, da dominância, né? Da tenista de 27 anos de idade, que, como você falou, né? 6 finais do ano, 3 títulos, segundo WTA 1000 no ano, né? E o 20º título na sua carreira, né? Ela que em Madrid, né? Com esse terceiro título em Madrid, se igualou a Petra Kvitova como a maior vencedora do torneio, né? Então, é uma dominância aí, o que prova, né, que ela é a tenista a ser batida na atualidade, né? É só a gente ver, você falou da questão do ranking, ela tá aí com 11.118 pontos, ela tem mais de 4 mil pontos de vantagem para a Iga, que defendia o título ano passado, não conseguiu defender os pontos, então ela ainda ampliou essa vantagem, né? Então tá aí no voo de cruzeiro absoluta na liderança do ranking mundial. Então, como você falou, perdeu apenas um set para Elise Mertens na terceira rodada, né? Um jogo que ela venceu de virada, né? E falando do jogo, ela já começou com tudo abrindo 4-1, quebrando 2 vezes de 0 o saque da Gauff. Parêntese aqui, o que a Gauff fez na semifinal contra a Iga, né? Falando de saque, que ela sacou absurdamente contra a Iga. Um passeio, um atropelamento duplo 6-1, né? Fora o baile, mas ela não manteve na final, ela não manteve o mesmo nível de excelência de saque que ela teve na semifinal, né? De qualquer maneira, a americana, a partir do meio ali do primeiro set, começou a entrar no jogo, devolveu uma das quebras ali no sexto game, mas a Sabalenka acabou conquistando uma nova quebra ali no nono game, fechando por 6-3. Segundo set mais duro, né, mais equilibrado, durou 1h03. A Gauff começou melhor, conseguindo uma quebra ali no terceiro game, foi sustentando a vantagem até sacar para fechar o set. Aí você falou, né? A Sabalenka, no momento decisivo ali do segundo set, né, fez prevalecer o posto número 1 no mundo, né? A Gauff teve a oportunidade de sacar para fechar o segundo set, forçar um terceiro set, mas a Sabalenka conseguiu devolver a quebra. Né? Na quinta chance, a Sabalenka teve 5 chances de breakpoint. Na quinta oportunidade, conseguiu quebrar. Ela ainda teve até um match point ali no saque da Gauff no 12º game. O set foi pro tie-break e a Sabalenka acabou fechando em 7-3. Então, é um domínio absoluto da Sabalenka, né? Terceiro título em Madrid. É claro que a gente, projetando os próximos torneios, WTA 1000 de Roma, que começou essa semana, e Roland Garros, não é, né, para quem está entrando agora, está acompanhando o tênis agora, o Saibro de Madrid é um Saibro de altitude, né? Como a galera fala. Então, é um jogo até que favorece mais a Sabalenka. É um jogo mais rápido.
né? Diferentemente do que a gente vai ver WTA 1000 de Roma e Roland Garros, né? Que é ao nível do mar, já é um jogo mais lento, onde o Sabalenka até tem mais dificuldade. Mas de qualquer maneira, a Sabalenka segue absoluta aí, mostrou mais uma vez porque é com sobras a tenista a ser batida do ranking mundial, reinando absoluto. E falando da Coco Gauff, né? Fica o registro aqui, chegou em sua primeira final de WTA no ano, subiu para o terceiro do lugar no ranking, né? Com 6.603 pontos. Ela seria número 1 se fosse campeã em Madrid. Ela passaria a Iga Swiatek, mas de qualquer maneira, já encostou na Iga. Tivemos Fórmula 1 essa semana, a gente pode dizer que a Coco Gauff abriu o DRS, abriu a asa móvel. Será que vai ultrapassar, Lucas? Apontou na reta. Eu acho que vai ultrapassar. Eu acho que ultrapassa sim, logo. Ainda mais porque a Iga ainda vai defender os pontos do título de Roland Garros e, sinceramente, eu não sei se nesse ano vai rolar título para ela não, viu? Então... A gente viu uma Iga contra a Gauff até aos prantos, né? Ali no final do jogo. Não conseguia jogar, foi até irreconhecível, né? Não, assim, não me surpreende a Gauff ganhar da Iga, mas da forma como ela ganhou, 6-1, 6-1, foi muito surpreendente, né? Então, não sabe ainda o que está acontecendo com a Iga, mas você vê, né? O padrão Iga, mesmo ela não jogando aquilo que a gente já viu ela jogar, ela chegou na semifinal, né? Então, mas realmente a Iga vai defender aí mais um título de Roland Garros, mas ela não vem mais com aquele favoritismo, né? Projetando já o Grand Slam de Paris, ela já não vem mais com aquele favoritismo que a gente via nos outros anos, né, Lucas? Vamos ver se em condições melhores, né, como de Roma, se a gente consegue ter um prognóstico um pouco mais aprofundado, né? Mas realmente, nesse ano, ela não vem jogando tão bem quanto, sei lá, nos últimos 4, 5 anos. Então, acho que pode dar um resultado diferente. Em breve a gente vai falar aí sobre expectativas em relação ao Roland Garros. Vamos passar para o próximo tópico, que ainda... Peraí. Antes de passar para o próximo tópico, você não vai falar de um tenista aí que ganhou um título de WTA 125? Você não vai mencionar essa pessoa? Não vai falar Naomi dela? Osaka! Naomi Osaka foi campeã do WTA 125 de Saint Malo, né? Isso, a Bia ganhou Saint esse torneio Malo. em 2022. Exatamente. Depois de muito sangue, suor e lágrimas, depois de sofrer em alguns jogos, ela foi lá e conquistou seu primeiro título desde seu retorno ao tênis pós-gravidez. No Saibro, ela mesma disse que jamais na vida poderia esperar que o primeiro título dela depois disso tudo seria no Saibro. Vamos ver se isso dá uma animada nela pro restante da temporada. Mas foi sofrido. Foi muito sofrido. E gostei da atitude da nossa Cleome, né? Para os íntimos, né? Nesse momento, essa fase do ano é Cleome. Porque ela teve aquela coisa de dar um passinho para trás, jogar um 125. Tem gente que torce o nariz para jogar 125. E ela teve essa visão, até humildade, digamos assim. Pô, eu quero pegar ritmo, eu não estou muito bem. Pô, vou jogar um torneio de nível mais baixo. E jogou, aproveitou bem a oportunidade e foi campeã, né? E voltou ao top 50 do ranking mundial da WTA com essa conquista. Então, pô, legal a conquista da nossa querida Cleome para os íntimos. É uma 4 vezes campeã de Grand Slam, tendo que dar seus passinhos para trás aí para retomar uma boa fase. Não Como, estava com muita confiança mesmo a Osaka. como diz aquele ditado, né? Um passo para trás para dar dois para frente. É isso. E ano passado ela fez um bom Roland Garros, fez um jogaço contra a Iga, né? Quase venceu. Vamos ver se dessa vez vem uma campanha ainda melhor. Eu sempre estou torcendo pela Naomi Osaka. Então, acompanharei. Vamos para o próximo tópico. Eu estava aqui no meio de um caos, porque era de um lado a minha gata atacando a minha perna, do outro o computador atualizando os drivers, o HDMI saiu da minha tela, a câmera desligou, uma loucura, mas está tudo restabelecido. Quem estiver acompanhando pelo YouTube talvez perceba isso. Vamos lá. Chave masculina. O roteiro saiu da minha tela, tá uma beleza, tá tudo incrível isso aqui, funcionando muito bem. Mas vamos falar de Casper Ruud. Eu tenho o roteiro na minha cabeça. Casper Ruud venceu a chave masculina do Masters 1000 de Madrid.
Uma grata surpresa, viu? Primeiro título do Casper Ruud nessa temporada, ele já tinha feito uma final, mas e logo nesse primeiro título em 2025 ele consegue a maior conquista de sua carreira. Se o ano do tenista norueguês não estava lá grandes coisas, ele tratou de começar a elevar o seu nível de jogo justamente no momento da temporada onde ele mais costuma se destacar. Afinal, 12 dos seus 13 títulos foram conquistados no Saibro. E Daniel, Madrid foi palco de uma bela campanha do Casper Ruud, que perdeu apenas um set no torneio, justamente na final vencida contra o excelente britânico Jack Draper, que é outro que faz, um tenista aí que faz ótimo ano. 7-5, 3-6, 6-4 foi o placar a favor do norueguês, e o Ruud derrubou outros bons tenistas no caminho, como o Medvedev, o Fritz, o Fran Cerúndolo. Bela campanha dele para ficar com o título. E além disso, a gente pode destacar aí olho no Jack Draper nos grandes slams, porque ele está crescendo de degrau em degrau. Mais uma final de Masters 1000 aí para conta. Não venceu dessa vez, fez jogo duro contra o Ruud, que é um especialista no saibro. Vamos ver o que esse britânico vai aprontar lá em Roland Garros. O primeiro título do ano, e o Casper Ruud, ele é um cara muito consistente, porque desde 2020 ele levanta pelo menos um troféu na temporada. Então, ele vem nessa sequência, mantém a sequência, né? Você vê, você tá falando, não vinha na temporada muito boa, mas 2 finais no ano já, né? Um título, né? E o título mais importante da carreira. E com essa conquista ele volta ao top 10, né? Volta ao top 10, ocupando o 7º lugar. Então vai ser um dos... Queria eu, Daniel, ter um ano tão esquisito quanto o Casper Ruud, que tava mais ou menos e tá de volta no top 10. Pois é. E eu acho assim, eu acho que o Casper Ruud, ele é um dos tenistas mais subestimados do circuito. Subestimado pela mídia, subestimado pelos torcedores, pelos amantes do tênis. Ele é um tenista, ele não é um tenista só no Saibro. Lembrando que, tudo bem, ele tem 12 dos 13 títulos no Saibro, mas uma das finais de Grand Slam dele foi em quadradura. Foi no US Open, no US Open de 2022. Então, me falei a memória que ele perde para o Alcaraz na final. Então, pô, o cara é um tenista que joga bem em outra superfície sem ser o Saibro, né? Então, eu acho ele um tenista extremamente consistente, extremamente sólido. É um cara que é difícil de ser batido, não apenas no Saibro, é difícil de ser batido em qualquer superfície. Na grama! Na grama é golfe. Grama é golfe pra ele, mas na quadra dura ele é um cara difícil de ser batido também, tanto que tem final de Grand Slam também na quadra dura. Mas falando do jogo, cara, o primeiro set estava na mão do Draper. Ele consegue uma quebra no terceiro game, sacou para fechar o set 5-4. E aí o britânico simplesmente deslogou da tomada. Começou um erro atrás do outro. O Ruud, mais experiente, cascudo, se aproveitou, conquistou 3 games seguidos e fechou em 7-5. E aí o Draper ficou pistolaço ao final do set. Foi pro banco, cuspindo a abelha africana, cuspindo a maribondo. Mas, né, pistolou, voltou menos errático no segundo set, conseguiu uma quebra ali no 7º game, salvou 2 breakpoints ali no game seguinte, para depois conseguir uma nova quebra e fechar em 6-3, né? Como você falou, o único set perdido pelo Ruud no torneio foi esse segundo set, e o Draper poderia ter fechado o jogo aqui, né? Se ele não começasse a errar na reta final do primeiro set. E aí o terceiro set, que durou quase 1 hora, né? 59 minutos, para ser mais exato, alguns games longos, teve um que teve, salvo engano, 5 igualdades. O Ruud conseguiu uma quebra no 5º game, e aí, a partir daí, não teve mais seu saque ameaçado. E ao contrário do Draper, né, que sacou para fechar o primeiro set e se enrolou todo, o Ruud, na hora de fechar o jogo, sacar para fechar o jogo, confirmou simplesmente de 0. Então, não deu a menor chance para o Jack Draper, fez 6-4. Como eu falei, volta ao top 10 ocupando o 7º lugar. E, cara, o Jack Draper, até chegar ao final, fez uma campanha excepcional também, porque até chegar ao final, ele não havia perdido 7, já tem 3 finais do ano, e é o primeiro nessa temporada a chegar a 2 finais de Masters 1000. Lembrando que ele foi campeão em Indian Wells. E ele é o mais novo integrante do top 5 do ranking mundial de ATP, o britânico de 23 anos de idade, como você falou. Olho no Jack Draper, já está no top 5. Imagina o que vai ser o Wimbledon com esse maluco no top 5. A torcida britânica,
a torcida britânica já estava, né, órfã, achando que estava órfã após a aposentadoria do Moro, e já tem um britânico para torcer fervorosamente, novamente, né? Sim, estamos um pouquinho longe ainda da temporada de grama, tem um grande slam no meio do caminho, mas já pensando nesse cara no top 5, o Wimbledon cada vez mais perto, e sem talvez um grande nome em grande fase aí, a gente tem o Djokovic embaixo, o Carlitos meio embaixo, quem sabe Senna não vem voltando uma agora, loucura. Pois é, Senna quem sabe voltando não vem uma agora, loucura Senna... lá na grama britânica. E galera, vamos falar um pouquinho de Brasil? Lá em Madrid, João Fonseca perdeu na segunda rodada para o Tommy Paul em 2 tiebreaks e Beatriz Haddad Maia foi um pouquinho mais longe, caiu na terceira rodada contra a campeã olímpica de Tóquio, Belinda Bencic, em grande jogo. Impressões, passar mais impressões aqui sobre as campanhas. Daniel, para mim, sinceramente, foram duas campanhas ok, assim. A derrota da Bia, para mim, é super compreensível do jeito que foi. Na verdade, eu olho esse desempenho dela em Madrid com um pouco de otimismo, finalmente, aí pro resto da temporada. Parece que tá começando a mudar um pouquinho a chave. Quem sabe aí vem jogos melhores e resultados melhores. As vitórias anteriores, a vitória anterior a essa partida pode ter dado aí uma confiança bem importante para a Bia para o resto dessa temporada de Saibro. E já no caso do João, ultimamente eu tenho tentado me manter o máximo de tempo possível fora da internet. Mas, infelizmente, eu não consegui escapar de algumas coisas e eu acabei vendo alguns idiotas, alguns emanés xingando o João e desmerecendo todo o trabalho que ele fez até aqui. Ao meu ver, a derrota do João, óbvio que foi ruim. Ele teve em alguns momentos ali o jogo, o domínio do jogo e na hora H não conseguiu fazer esse domínio virar resultado. Mas para mim é ainda mais compreensível do que a derrota da Bia. A gente tá falando de um cara muito jovem que precisa amadurecer e, infelizmente, a vida reserva lições que a gente só aprende perdendo ou errando. E foi o caso aí desse jogo contra o Tommy Paul. Como é o caso, por exemplo, que tá vivendo o Alcaraz recentemente. Não tá na boa fase, ganha aqui e ali mesmo sem jogar o seu melhor nível, mas está passando por um momento um pouco mais de baixo, um momento novo na carreira dele, que ele não conhecia ainda. Antes era só subida, 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 título atrás de título, Grand Slam atrás de Grand Slam, número 1 do mundo muito novo, e começou a perder um pouco mais em 2025. Significa que o Alcaraz é ruim? Que não era tudo aquilo? De jeito nenhum. É só um jovem aprendendo. Tá muito longe ainda de amadurecer o Alcaraz, tá ainda mais longe o João, e definitivamente, a gente já sabe, né? A gente sempre fala isso, mas a galera da internet perde completamente o ponto, cara. É um absurdo. Os caras, a galera xingando o João, porque teve 2 semanas mais ou menos, não foi nem que o João jogou mal, o João perdeu 2 jogos, foi isso. Vai ganhar todos? Não. Complicado. Vamos lá, vamos analisar o contexto, né? Pô, a Bia. A Bia, a gente até no vídeo anterior falou muito da Bia, né? Da fase tenebrosa que a Bia vinha vivendo. E eu acho que a gente tem que encarar essa campanha como um recomeço da Bia, uma retomada da Bia, né? Porque a Bia vinha sendo surrada nos jogos. E até fiquei imaginando aqui que se podia haver um problema extra-quadra, porque tudo bem, é má fase à parte, mas ela estava tendo derrotas que, nas condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, ela não tomaria. A quantidade de pneus que ela vinha tomando nos últimos jogos, antes de Madrid, era algo surreal, que normalmente ela não tomaria. Né? Claro que ela tem deficiência no jogo dela, já falamos aqui várias vezes, mas não, ela sempre foi competitiva. Né? E ela voltou a ser competitiva em Madrid. Vence o jogo de virada contra a Bernarda Pera, perde para o 7-6-2. A gente imaginava que seria a continuação dessa fase tenebrosa, mas teve poder de reação, virou muito bem o jogo, fazendo o terceiro set 6-1, jogando muito bem. E o jogo contra a Bendit também foi, pô, a Bendit está jogando muito bem, desde que ela voltou, né, da gravidez, a Bendit está voando, cara. A Bendit daqui a pouco volta aí, vai voltar ao top 20, top 15, que é o lugar dela, ao natural. Então, ela fez um jogo extremamente competitivo com a Belinda Bencic, mais um jogo 3 sets, mais um jogo longo,
E foi um jogo que a Bia perdeu no detalhe, um jogo que a Bia teve muito próximo de vencer, chegou a ter 2 quebras de vantagem no terceiro set, perdeu no tie-break, a gente até brincando no WhatsApp falando que a Bia voltou ao normal, né? Porque foi um jogo, uma derrota da Bia, que a Bia teve jogo próximo de ganhar, teve o jogo na mão e perdeu no detalhe. Então, a gente até brincando, a Bia voltou ao normal. Felizmente, né? Mas é isso, eu acho que a gente já viu uma Bia com um novo semblante, com uma linguagem corporal diferente, com uma postura diferente, mais jogando com mais alegria. Coisa que a gente não estava vendo nas últimas semanas, ou até nos últimos meses. Então eu acho que assim, a Bia defendia a quarta de final do ano passado, saiu do top 20, mas eu acho que essa questão de ranking agora para mim, em relação a ela, pouco importa. O que importa para mim é que ela retomou, né? Retomou o seu jogo, voltou a jogar competitivamente. Vamos ver nas próximas semanas se isso se mantém, se ela cresce novamente, ou se isso foi só uma chuva de verão. Mas, pelo menos em relação à campanha dela em Madrid, deu um alento do que ela pode fazer no restante da temporada. Então, sobre a Bia é isso. Sobre a Bia, acho que perdeu no detalhe, um jogo contra a Bent, um jogo que eu acho que a Bent é mais tensa que a Bia, na minha opinião. Teve muito perto de vencer, a Bia poderia ter vencido, como já venceu ela em Toronto, né, em 2022. Então, foi uma pena, né, que ela não avançou, mas eu olho a Bia como um alento de que ela voltou, né, ela retomou o seu jogo. Vamos ver o que acontece nos próximos torneios, nas próximas semanas, ver como ela vai sair em Roma e em Roland Garros no segundo Grand Slam da temporada. Sobre o João tem 2 partes aqui, né? Tem Masters 1000 de Madrid e tem o Challenger de Estoril, que ele jogou na semana seguinte. Ele fez 2 bons jogos em Madrid. Ele joga bem na estreia contra o dinamarquês, o Müller, vence sem grandes problemas. E o segundo set, o segundo jogo contra o Tommy Paul, ele faz um bom jogo contra o Tommy Paul. A questão aqui foi que ele pecou nas oportunidades. Ele teve 11 breakpoints e só converteu 1. E teve 2 set points no tie-break do primeiro set contra o Paul. E não aproveitou as oportunidades. No segundo set, ele baixa um pouquinho a guarda, o Paul consegue uma quebra de vantagem, mas ele retoma, consegue uma nova quebra, mas acaba tendo outros breakpoints, não aproveitando. Noves fora também que o Tommy Paul, mais experiente, muito sólido também, jogou muito bem alguns desses breakpoints que o João teve à sua disposição. E acho que prevaleceu mais experiência, mais cancha do americano. Então, acho que aqui a derrota aqui para o Tommy Paul foi muito pelas oportunidades que o João teve e não aproveitou. Isso é um ponto do jogo do João que precisa ser melhor trabalhado, né? A gente tem que lembrar, como você falou, 18 anos, é um tenista em desenvolvimento. É óbvio que ele ainda não é um tenista pronto, muito longe disso. E uma dessas coisas que ele tem que ainda melhorar é oportunidades perdidas, melhorar o aproveitamento das oportunidades. E aí a gente pode, muita gente fala de ansiedade. Tudo bem, a ansiedade pode ser um fator, coisa da idade, mas também uma melhor tomada de decisão, uma melhor escolha do golpe, né? Tudo isso é o mental. O mental não é só você ficar nervoso em quadra, você ficar ansioso, você ficar calmo, não. O mental também é você escolher o melhor golpe para aquele ponto, para aquela jogada. E eu ainda acho o João ele ainda não virou o chip da quadradura para o Saibro. Então, a gente sabe que o Saibro é uma superfície que você tem que trabalhar melhor os golpes, trabalhar mais os pontos. E isso o Tommy Paul, mais experiente, aproveitou disso. O João queria muitas vezes finalizar em 3, 4 bolas e não sabe. Você sabe que você tem que construir mais os pontos. Então, acho que o João fez 2 bons jogos em Madrid, mas pecou nessa questão de oportunidades, né? E aí ele foi para Estoril, né? Já que ele não foi para a segunda semana em Madrid, foi para Estoril. Aí sim, Estoril ele jogou mal contra o holandês Jesper de Jong. Nossa, hora que o de Jong estava sacando absurdamente bem, mas o João estava fora de sintonia. Começa a entrar o jogo ali na metade do segundo set, que ele devolve a quebra, mas acabou perdendo no segundo set. E aí vem um outro ponto que acho que o João também tem que se desenvolver: leitura de jogo. Isso só vem, meu amigo, só vem com o tempo, com a vivência, com os enfrentamentos. Leitura de jogo. Ele ainda tá aquém, né? Ele ainda precisa melhorar no sentido de ler o jogo mais rápido. Muitas vezes ele demora muito para ler o jogo, para ver as mudanças da partida,
uma falta de um plano B, uma falta de uma carta na manga, que grandes tenistas têm, tenistas mais experientes têm. Então, acho que esses dois pontos principais. E lembrando, assim, a galera é muito imediatista. Né? Pelo hype que o João construiu, a galera já acha que o João vai ganhar Grand Slam, já vai ser top 10, já vai ganhar Masters 1000. E não é bem assim, né? O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, deu até uma entrevista esse fim de semana, ontem, né? No jogo do Palmeiras com o Vasco, para perguntar da ele do Vitor Roque, né? Que o Vitor Roque ainda não engrenou no Palmeiras, veio do futebol europeu e tal, e fez o gol da vitória sobre o Vasco, falando do imediatismo, né? E a gente vive hoje uma sociedade que é a sociedade imediatista. Só você vê que da galera gosta muito dos vídeos curtos, né? Então você que está vendo aqui a gente, muito obrigado por estar aqui já 20 minutos nos escutando, nos vendo, porque hoje a sociedade é assim, cara, é a sociedade imediatista e o esporte brasileiro, o torcedor brasileiro sempre foi imediatista, isso é cultural. Então ver um cara despontando, um cara tratado como fenômeno até, né? E a galera já acha que ele vai sair atropelando todo mundo. E no tênis não é assim. Tênis não é igual futebol. Que um cara de 17, 18 anos já pode ser melhor do mundo, já pode ser um dos destaques do mundo, né? Porque é um esporte coletivo. Tênis é um esporte individual. É você ali na quadra. Então, até o amadurecimento, especialmente dos tenistas homens, é mais demorado. E foi o que a gente falou quando o João ganhou Canberra, ganhou Buenos Aires, enfim. Oscilações vão acontecer, torneios ruins vão acontecer, e nesse momento a gente tem que ter tranquilidade para entender o processo. O processo é longo, é demorado mesmo. O tênis masculino é diferente do tênis feminino, que você vê meninas de 17, 18 anos já ganhando, já chegando no top 10, é diferente. A pegada é outra. Então, para mim, muita calma nessa hora. É claro que esses torneios é mais um capítulo do processo de aprendizagem do João Fonseca. O que é que o João ainda precisa evoluir? Tomada de decisões, aproveitar as oportunidades, uma leitura melhor de jogo, coisas que ele vai aprender, ele tem talento de sobra para aprender com o tempo, de não ser, um ponto que eu esqueci de falar, não ser protagonista o tempo todo dos pontos. Ele não é obrigação dele ser protagonista. Falei disso quando ele ganhou Buenos Aires. Quando ele ganhou Buenos Aires, eu trouxe essa crítica até. E ele foi campeão. Ele não precisa ser protagonista o tempo todo. A gente viu com o Tommy Paul que ele poderia deixar mais o Paul jogar, né? Contra o Jesper Young em Estoril, ele nem conseguiu ser protagonista porque o holandês atropelou. Mas são essas coisas que com a experiência, com a vivência, com o enfrentamento, enfrentando esses tenistas da elite, ele vai pegar, porque o talento ele tem sobra. É um diamante bruto que está sendo lapidado. É isso. O cara com 18 anos já é 65 no ranking mundial, gente. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom agora. Vão ter torneios ruins, vão ter jogos ruins, vão ter jogos bons. E é isso. E nesse momento a gente tem que ter tranquilidade para entender que é um processo. É isso aí. E vamos encerrar o podcast em alto astral. A gente pediu, a gente implorou, só faltou a gente ficar de joelho e finalmente a WTA trouxe um torneio de elite aqui para o Brasil. São Paulo receberá entre os dias 6 e 14 de setembro o SP Open, um torneio de nível 250 da WTA, lá no Parque Vila Lobos. Eu estou muito feliz em dizer que já joguei tênis no lugar que vai receber um torneio tão grande. E isso é muito importante para o tênis feminino brasileiro, que volta a ter um evento dessa importância. Depois de quase 10 anos, o último torneio de elite que o Brasil recebeu da WTA foi em 2016. Então é muito, muito importante para as nossas tenistas, para a Bia, para a Laura, para a Carol, Luísa, Ingrid, para toda essa nova geração que está cada vez mais forte aí. Quem sabe vem a oportunidade para as tenistas jogarem aí um quali de WTA, convite para Laura, para Carol. Então, cara, é uma baita oportunidade, Vamos ver o quanto a questão de calendário vai influenciar na participação da Bia. É logo depois do US Open, a realização do torneio. Vamos ver em relação a outros grandes nomes do tênis. Nessa última semana aí teve papo com a Sabalenka, perguntas aí de se ela poderia jogar aqui ou não, por causa da relação dela com o Brasil, o namorado dela é brasileiro.
Então, muito legal, muito empolgante. A gente pediu muito e finalmente veio aí, Daniel. Pois é, né? Muito legal. A WTA do Brasil, acho que o último foi 2015, 2016, lá em Floripa. 16. 16, né? Então já tem o quê? Quase 10 anos, né? Quase 10 anos sem um WTA, que bom que veio. E a minha preocupação era a gente não perder o time, né? Então a gente está aproveitando o momento que o tênis feminino brasileiro está em alta, né? Você vê aí a Bia ganhando torneios, chegando em semifinal de Grand Slam, bateu ali top 10, né? Saiu e tal, ficou ali entre idas e vindas, né? Mais de 2 anos no top 20. Laura Pigossi chegando em final de WTA, medalhista olímpica, assim como o Luiz Stefani também, medalhista olímpica, títulos aí nas duplas, né? Então, a gente tinha que aproveitar esse momento. Então, era muito importante. Minha preocupação era justamente perder o time, né? Porque nenhuma delas é garota, né? Bia tem 28, claro, e ainda tem muitos anos pela frente, mas 28, Laura já tem 30, então minha preocupação era passar o tempo e perder o time, mas felizmente veio esse WTA aí, que é a mesma organizadora do Rio Open, né? A mesma empresa que organiza o Rio Open. Então trouxe aí o WTA para São Paulo. Depois, vai ser uma semana depois do US Open. Eu acho que a Sabalenka vai ser improvável, porque tem as regras aí, que a meu ver são estúpidas, né? Negócio de regra de top 10 não jogar WTA 250, salvo engano, só pode jogar um por ano. Aí tem que ver, né, se é elegível. Também tem a questão de que a Sabalenka nos últimos 2 anos chegou na final do US Open, então, né, vai ter físico, vai ter mental para descer para São Paulo e tal. Mas eu acho que assim, só o fato de a gente ter um WTA de elite no Brasil, pô, é sensacional. Eu lembrei, quando eu vi a foto do Parque Vila Luz, eu lembrei que jogavam um Challenger em São Paulo, ali naquele lugar, né? E era na primeira semana do ano. Eu lembro que o Sport TV passava, eu lembro que o Flávio Sareta ganhou o torneio. Então, me remeteu até uma memória afetiva, né? Na época, nos primeiros anos acompanhando o tênis. Mas, pô, muito legal. Agora a gente tá aí, né? Ainda vão ter alguns longos meses pela frente, mas a gente já fica na expectativa. Que tenista vem para cá? Quais são os grandes nomes que vêm para cá? Então, pô, vai ser legal. Acho que as sudacas devem vir, Camilinda, Emiliana Arango, as argentinas devem vir para cá, Vieira, Carlet. Então, pô, vai ser muito legal e a gente fica aí na expectativa. Teremos as nossas brasileiras, né? Obviamente, a Bia, tornar, a Bia vem nem amarrada, uma perna só, ela vem porque o torneio o torneio existe por causa dela. Não sei que a Bia ganhou Open, né? Não, o meu sonho é ela pousar ali de helicóptero no meio da quadra do Parque Vila Lobos, mostrando o troféu do US Open pra galera. Se ela fizer igual o João, que veio pro Rio Open campeão, ninguém vai achar ruim. Então. Mas de qualquer maneira, é muito legal, né? E que o público compareça, porque o público comparecendo ao Parque Vila Lobos, aos jogos, a gente já tem a garantia de que vem outros torneios, né? E aí achei que foi uma data até assim, obviamente que seria melhor uma outra data, mas vai ser na quadradura. Então, na quadradura você já atrai mais tenistas de elite, né? E agora tem a concorrência ali com o 500 de Guadalajara, né? Que vai ser na mesma semana. Então, a Sakkari já não vem para cá, porque a Sakkari vai jogar Guadalajara, né? Porque o México é a segunda casa dela. Mas, de qualquer maneira, tem o calendário ali, porque vai ser entre o US Open e a Gira Asiática. Então, muitas tenistas podem pular esses torneios já querendo ir para a Gira Asiática, mas com certeza vem muita gente, muita gente do top 100 vem para cá, porque são pontos importantes, ninguém vai deixar de perder. Alô, Naomi Osaka. Ninguém vai deixar de perder essa oportunidade. Olha, Naomi Osaka é quadradura. Quadradura. Então, mas enfim, né? Então, muito feliz, muito legal. E agora a gente fica na expectativa, né? Quais são os grandes nomes que vêm para cá, né? Quais são Laura Sigmund deve vir para cá. Tá precisando de pontos, pode fazer a dupla ali com a Bia, como ela já vem fazendo no circuito. Então já tem uns nomes que a gente tá especulando aqui. Dona Bianca Andreescu precisa de pontos aí no ranking, tá fora do top 100. Então, fica a dica aí. Mas a gente pode ter também nomes muito jovens que podem aproveitar esse torneio para somar pontos, crescer. Então, pô, vai ser muito legal mesmo. Chega logo setembro, né? Mais calma, né? Tem ainda Roland Garros, o Wimbledon. Então, o quê? Maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 longos meses pela frente. Mas muito feliz. 3 grandes lãs pela frente ainda. Muito feliz, mas muito feliz que
finalmente veio aí este WTA da Elite no Brasil. É isso aí, galera. E assim, no Alto Astral, a gente encerra essa edição do podcast Quadra Principal. Deixa aí nos comentários grandes nomes do tênis feminino que você quer ver aqui no SP Open, o nosso mais novo WTA 250. Deixe seu Nomes like estrangeiros, também. né? Nomes estrangeiros, né? Porque, eu quero a Bia, pô, aí é chovendo molhado. Falar nomes de fora. É isso aí, galera. Valeu por vocês terem ficado aqui quase 40 minutos com a gente. Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez. Falou e até a próxima.